Hariom, meu nome é Ana Cristina e estou aqui para conversar com vocês sobre a relação pensamento, emoções, sistema endócrino e imunológico. Uma área da neurociência que se chama psiconeuroendócrino-imunologia. Coisas que o yoga já fala há mais de 5.000 anos atrás e que a neurociência começa então a comprovar através das suas pesquisas essa relação corpo, mente e saúde generalizada, tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender que o nosso corpo não é separado, né? Nós somos um todo integral. É importante a gente entender, a gente conhecer o nosso corpo físico, sim. Não é porque a gente pratique yoga, que a gente quer um desenvolvimento espiritual, que a gente quer ser uma pessoa melhor, que a gente não vai olhar para o nosso corpo físico e como ele funciona. Afinal, ele faz parte, ele é o veículo dessa nossa caminhada. O nosso corpo físico, ele sofre uma série de interferências e essas interferências, elas podem afetar a nossa saúde positivamente ou negativamente. Então, é isso que eu quero trazer nesse vídeo hoje para você, para que você comece a ter uma introdução desse aspecto fisiológico que possa te incentivar a praticar yoga e meditação regularmente, que é isso que vai te trazer os benefícios para a saúde física, mental e o desenvolvimento espiritual. Então, eu não estou aqui negando nenhuma parte de mim. Pelo contrário, vamos usar essa bênção do corpo humano, dessa nossa capacidade de discernir, dessa nossa capacidade de escolher e vamos usar esse corpo, mente, para a nossa saúde física e mental e assim a gente poder cumprir o nosso papel, cumprir o nosso dharma, como a gente fala no yoga, tá? Então, no primeiro momento, vamos entender um pouquinho. A gente tem aqui a nossa cabeça, né? O crânio e temos o encéfalo. O encéfalo é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. O tronco encefálico é bem nossa parte mais primitiva e onde estão localizados neurônios autonômicos, de funcionamento autonômico do nosso corpo, os batimentos cardíacos, variação de pressão, tudo isso é monitorado pelo tronco encefálico, tá? Vamos olhar aqui para o cérebro. O cérebro é aquela camada toda cheia de circunvoluções, onde tem aquelas minhocas, né? As minhocas da cabeça, o cérebro. Essa parte externa do cérebro é chamada de córtex ou neocórtex, né? Então, essa camada mais externa do cérebro, ela é relacionada aos 5 sentidos. E a partir do córtex ou do neocórtex que o nosso cérebro percebe os estímulos do ambiente. Bem no miolinho do nosso cérebro está o sistema límbico, o sistema emocional. É no sistema límbico que acontece a interpretação desses estímulos externos que vêm, né, a partir dos 5 sentidos. Então, essa interpretação dos estímulos externos é pautada muito pela memória, pelos nossos gostos, pelas nossas aversões, pelo nosso sentido de ego, né? Pela nossa vaidade. Então, a gente acaba interpretando os estímulos do mundo de acordo com uma bagagem uma bagagem anterior. Ou seja, a gente não enxerga o mundo como ele é exatamente. A gente enxerga o mundo como a gente tem um padrão, uma memória, uma forma aí já estabelecida, né? Porque todas as situações impactantes da nossa vida, elas são mais
fixadas na nossa memória. O aprendizado emocional, ele é muito mais marcante no nosso cérebro e nosso sistema límbico. O aprendizado emocional é muito marcante. Eu sempre falo do exemplo, né, nos meus cursos. Quando você coloca a mão no fogo, existem dois tipos de aprendizado. A criança coloca a mão no fogo, ela aprende racionalmente, colocar a mão no fogo queima. Mas ela tem uma memória muito mais marcante no cérebro para a própria sobrevivência, que é da dor. A dor imensa que ela sentiu ao colocar a mão no fogo é essa dor que fica cravada no nosso sistema límbico, tá? E aí, toda vez que enxergo o fogo, me dá medo. Toda vez que enxergo o fogo, me dá um arrepio, porque eu lembro daquela dor lá atrás. Então, é mais ou menos assim que funciona o aprendizado, né? O aprendizado emocional, ele é muito mais marcante, muito mais impactante no nosso sistema emocional e, consequentemente, nas nossas atitudes futuras, tá? Então, o sistema límbico ali, bem no miolinho do cérebro, tem inúmeras estruturas. As que eu vou conversar que faz sentido para essa conversa hoje é o hipocampo, a amígdala cerebral. O hipocampo é uma área do cérebro que se relaciona diretamente com o córtex frontal. Esse córtex frontal é relacionado ao discernimento, é relacionada ao planejamento, à tomada de decisão, né, à razão. Então, córtex frontal, né? Então, por isso, muitas técnicas de yoga envolvem, né, o olhar no intercílio, envolve a respiração, envolve várias técnicas que atuam no córtex frontal para ter essa clareza de mente que a gente quer, que na verdade é um funcionamento fisiológico do nosso corpo. Isso que eu acho fantástico. Eu adoro fazer essa relação yoga e neurociência, porque me liga muito mais, me liga ao yoga, a acreditar nas técnicas, acreditar nos seus resultados, quando eu tenho essa compreensão, né, do funcionamento bem prático, não só holístico ou esotérico, né, que você pode também se ligar às práticas de yoga. Bom, então, o sistema límbico, lá no miolinho, tem um hipocampo que se relaciona com o córtex frontal e tem uma amígdala, que tem uma sirene. A gente tem um botãozinho ali, uma sirene, que é mais ou menos do tamanho de uma ervilha. A amígdala cerebral é bem no meio, assim, bem no meio do nosso cérebro. E essa amígdala cerebral, ela é responsável por disparar, ela é tão sensível às ameaças, né? Ela é o nosso radarzinho, é a nossa sirene, ela é muito sensível. Às vezes o córtex a razão nem percebeu o perigo, mas a amígdala já percebeu e dispara uma série de estímulos elétricos, né, para o córtex frontal. E esse córtex frontal vai dar um comando para a hipófise secretar os hormônios de adrenalina ou cortisol, que são os hormônios de luta ou fuga, né? Que são, então, o sistema límbico também é chamado de sistema de defesa, de luta ou fuga. Então, a amígdala percebe a ameaça. Essa ameaça pode ser externa ou interna também. Então, a amígdala percebe a ameaça, ela dá o comando, ela se relaciona com o hipocampo, que faz um disparo para o córtex frontal, que vai mandar a hipófise secretar uma série de hormônios para que a gente lute, fuja ou se aproxime conforme o estímulo, né? Então, quando é secretado esses hormônios na corrente sanguínea,
O cortisol, ele é responsável por mobilizar a glicose, a gordura do corpo, para que a gente tenha energia para lutar, fugir ou fugir. E junto a isso a adrenalina que faz com que a frequência cardíaca aumente, a frequência respiratória aumente, para que a gente esteja numa situação de alerta, as pupilas se dilatam, numa situação de alerta também, né? Então, são dois hormônios que atuam conjuntamente, mobilizando o potencial de energia que a gente tem para lutar ou fugir. E isso é muito desgastante para o nosso corpo. É uma forma de defesa, né, de sobrevivência. Mas ele ocasiona, ele exige, né, mobiliza muita energia do nosso corpo. Para uma situação, um estresse agudo, papum, logo depois já passa. Passou o estímulo, passou a ameaça, seja um tubarão, seja um cachorro grande na rua, passou essa ameaça, logo o organismo vai se estabilizar novamente e tudo bem. E é assim que funciona. O problema é que na nossa sociedade atual, a gente tem um nível crônico de estresse. Estresse no trabalho, estresse na família, as nossas próprias pressões internas que nos estressam, fazem com que o nosso organismo trabalhe na sua máxima potência. E isso tem efeito danoso sobre a nossa saúde, né? Porque o sistema endócrino que secretou, né, esses hormônios estressantes que estão ali circulantes na corrente sanguínea, fazendo com que a gente fique num nível de tensão, se nós não lidarmos com esse estresse, com esse agente estressor crônico, se a gente não conseguir lidar com esse agente estressor crônico com delicadeza, com olhar para tentar fazer diferente, olhar para poder se adaptar ou mudar essa situação estressante crônica, isso faz com que cada vez mais aumente os níveis de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. E um dos efeitos deletérios é que ela lesa, ela mata alguns neurônios do hipocampo. E você lembra que eu falei que o hipocampo tem a ver com o córtex? Então, quando algumas células do hipocampo elas são lesionadas, você perde a razão. Você não consegue mais atuar e agir numa solução. E aí entra naquele círculo de pânico, de paralisação, de medo, e cada vez mais aumenta as catecolaminas e você não consegue tomar uma decisão. Não consegue agir diferente porque a razão está turva, está embaçada, né? Porque as células do hipocampo se degeneraram, se desgastaram, né? Pelo excesso do estresse crônico. Então, é importante a gente cultivar práticas que nos relaxem, práticas que nos ajudem a cortar esse estímulo estressante interno, crônico, né? Tomando uma atitude de ou você olha o que está te incomodando, o que está te estressando. Se é o seu chefe, procura conversar, né? Encarar, quando a gente fala em encarar as suas dores, encarar o problema, é para que você possa enxergá-lo e tentar solucioná-lo sem violência, sem se machucar, sem se ferir. Porque se você não fizer isso, é aquilo que eu falei, essas catecolaminas elas vão cada vez mais aumentando e te deixando cada vez com menos capacidade de decisão. E a sua saúde imunológica baixa.
pode vir um processo de doença, tá? Então essa é a relação sistema nervoso, sistema emocional, sistema endócrino e imunológico. A ciência, a neurociência vem estudando isso e vendo essa relação e como e estimulando a prática de exercícios físicos regulares, de meditação, uma dieta saudável e uma ótima qualidade de sono, para que a gente possa sair desse estresse crônico e assim tomar posse da nossa vida, tomar posse das nossas ações, tomar posse da nossa razão. E é isso, gente. O yoga é uma excelente estratégia, uma excelente prática, corpo, mente e autoconhecimento. Porque só a partir do autoconhecimento você vai enxergar qual é a pedra estressora do seu caminho e buscar soluções para ou acomodar essa pedra, ou reposicioná-la, ou jogá-la longe, para poder seguir o seu caminho de paz, de harmonia, de plenitude, para poder seguir o seu papel no mundo, porque você tem um papel único, ninguém mais é igual a você. E o seu papel, você vai se sentir pleno e completo quando você estiver exercendo o seu papel, o seu dom, o seu talento para o mundo. E somente a partir do relaxamento, somente a partir da concentração, da meditação, que você cria esse espaço de paz e tranquilidade e baixa todo esse estímulo desgastante que o nosso próprio organismo libera para a nossa sobrevivência, né? Diferente lá da selva, que vinha um leão e acontecia aquela luta, e depois passava, não, a gente está constantemente com agentes estressores. Então a gente precisa diariamente, a gente precisa colocar na nossa rotina práticas de relaxamento, de concentração e de estímulo cerebral em relação à saúde. E o yoga é uma ótima prática para isso, tá bom? Espero ter te ajudado. Se precisar, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo grande, tenha uma boa semana e se cuidem. Namastê!